Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, eu me chamo Jacinta Chaves, sou psicóloga e membro da Paróquia Anglicana São Felipe, em Goiânia. Este é mais um episódio do podcast Radar Direitos Humanos. Dou boas-vindas a todas as pessoas ouvintes do nosso programa de podcasts, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. O tema deste episódio é Direitos Reprodutivos e Descriminalização do Aborto, uma abordagem a partir da Resolução 715/2023. Eu tenho agora a satisfação de conversar com Odja Barros, que é pastora da Igreja Batista do Pinheiro, Maceió, Alagoas, que é doutora em Teologia pela Escola Superior de Teologia, AEST. Pastora Odja, seja muito bem-vinda ao Radar Direitos Humanos. É uma alegria ter você aqui conosco. Olá, Jacinta e todas as pessoas que acompanham o podcast Radar Direitos Humanos. Saudar todas as pessoas que nos escutam, agradecer o convite para essa conversa tão importante, tão necessária, não é, para tratar um tema necessário, importante, sobretudo para a vida das mulheres, e também desfazer, não é, essas fake news, essas mentiras, não é, que têm insistido em circular, sobretudo nas nossas comunidades cristãs. Então, eu fico feliz de participar aqui dessa conversa. Nós sabemos que no dia 20 de julho houve a publicação da Resolução 715/2023 pelo Conselho Nacional de Saúde, o CNS. E sabe-se que essa resolução não tem força de lei, as resoluções não têm força de lei. É um documento construído coletivamente entre representações de serviços e entidades governamentais e não governamentais, que se reúnem através de conferências municipais livres e estaduais, e antecedem a Conferência Nacional de Saúde, que ocorre em Brasília a cada 4 anos. A Resolução 715/2023 consiste em 59 orientações estratégicas ou diretrizes que servem como base para a formulação do Plano Plurianual, o PPA, e do Plano Nacional de Saúde, o PNS. O PPA trata de um planejamento orçamentário de prazo médio, e o Plano Nacional de Saúde é um instrumento que delineia o planejamento, o monitoramento e a avaliação das políticas e programas do Ministério da Saúde. Algumas diretrizes da Resolução 715/2023 estão causando repercussões e polêmicas difundidas nas redes sociais. São elas as de número 44, 45, 46 e 49. E hoje nós vamos falar sobre fake news divulgadas a respeito da diretriz 49, mais especificamente em relação à legalização do aborto. Então, pastora Odja, e nós gostaríamos de saber, no seu cotidiano pastoral, como você trabalha a temática da legalização e da descriminalização do aborto e o cuidado com as mulheres. E falar disso pastoralmente, sobretudo, é muito importante para mim como mulher, né? A partir da experiência pastoral. Eu sou pastora na Igreja Batista do Pinheiro, completo agora em outubro desse ano 30 anos de ministério pastoral nessa mesma igreja. Então, para mim, eu me sinto muito confortável de conversar com vocês aqui sobre esse assunto a partir de uma perspectiva pastoral vivencial. Essa questão sobre o tema da descriminalização do aborto, a vida das mulheres, começou a me tocar como uma mulher pastora cuidando de outras mulheres evangélicas, mulheres de fé,
vendo e acompanhando os dilemas que acontecem na vida dessas mulheres. Nos primeiros anos da minha vivência pastoral, lidando com a realidade da vida das mulheres, a minha comunidade de fé fica localizada numa região, ficava, porque agora nossa igreja está também vivendo uma consequência do crime ambiental da Braskem. Os bairros em nosso entorno foram todos atingidos por um crime horrível e essas comunidades foram deslocadas. Mas, quando eu assumi o ministério pastoral, essa comunidade estava localizada num lugar onde havia uma mistura de classes muito grande. Então, eu sempre lidei na minha experiência pastoral com uma igreja onde havia uma mistura de classes, e isso foi muito bom para eu entender que algumas situações a gente tem que entender a partir das experiências diferentes de como essas questões atingem a vida das mulheres de forma diferentes. Uma coisa é falar dessas questões a partir da classe média e outra é falar de mulheres pobres, negras e periféricas. Não é? Os dilemas que essas mulheres enfrentam. Eu lembrei agora mais uma conversa importante que tratando disso, uma teóloga que eu leio muito, Ivone Gebara, que por sinal também desenvolveu suas reflexões teológicas e seus compromissos com esse tema a partir de uma vivência de quase 20 anos na periferia do Recife, vivendo com mulheres da periferia do Recife. Ela diz assim: os princípios religiosos ou morais evocados por aqueles que condenam as mulheres ou querem criminalizar as mulheres são muito abstratos. No entanto, a dor das mulheres que abortam ou que precisam abortar não é uma dor abstrata, é uma dor concreta. É uma dor real, é uma dor muito absurda e muito mais, eu diria, ampliada pela culpa religiosa que isso provoca. Não basta a dor de... Eu queria destacar, sobretudo, Jacinta, na minha experiência pastoral com esse tema, que as mulheres, as que correm mais risco de morte na prática do aborto não seguro, que são as mulheres, já em várias pesquisas se mostra que as mulheres que correm risco de morte numa prática abortiva não segura, de interrupção de gravidez não segura, são mulheres pretas, da periferia, hoje evangélicas, cristãs, sejam católicas ou evangélicas. Essas mulheres estão praticando abortos inseguros, interrupções de gravidez de modo inseguro. E são mulheres, a maioria, sem companheiros. Esse é o perfil dessas mulheres. E essas mulheres não podem sequer procurar ajuda nas suas igrejas, não podem sequer procurar a sua pastora para dizer assim: me ajude. O que acontece é que essas mulheres, se você conversar com elas, elas vão dizer: eu sou contra o aborto. Eu digo pela minha experiência de falar com essas mulheres. Se você perguntar: você é contra o aborto? Elas vão dizer: eu sou contra o aborto. Mas na prática, ou elas já fizeram uma interrupção de gravidez não porque são a favor do aborto, mas porque elas não tinham outra escolha. Porque ou eram mulheres que já tinham 3, 4, 5 filhos, e se elas continuassem essa gravidez, elas iam, inclusive, comprometer a sobrevivência dos filhos que já tinham para criar, porque, finalmente, essas mulheres, talvez já, depois de muita luta, tinham conseguido um trabalho, um subemprego, que, se aparecessem grávidas, perderiam esse emprego, esse subemprego, porque essa gravidez foi fruto de uma violência. Essa mulher de fé, às vezes,
tem uma mãe que é outra mulher de fé, de oração, e que lá na sua igreja ela vai dizer que é contra o aborto, mas que em casa, vendo o sofrimento dessa filha, ou às vezes de uma neta, uma jovem neta, a própria avó que é contra o aborto vai preparar uma erva, um chá, vai usar de alguma sabedoria que ela já tem e vai praticar. Como isso ocorre, pastora, que confusão. Vou falar dessas 3 gerações, a avó, a mãe, a neta. Se você for conversar com elas, nenhuma delas vai dizer que são a favor do aborto. Não vai fazer nenhum discurso, não vai para nenhuma manifestação com o discurso da classe média, meu corpo, minhas regras. Está longe disso. Mas, na prática, a vida dessas mulheres exige que elas flexibilizem essa regra que foi imposta ou por um Estado ou por uma religião que simplesmente ignoram as contingências da vida dessas mulheres. Essas mulheres não têm a ver com escolha, tem a ver com a não escolha dada pelo sistema a essas mulheres. Então, a minha experiência pastoral sobre isso e como eu abordo pastoralmente isso é simplesmente acolhendo, escutando e tentando amenizar a culpa colocada pela religião e descriminalizando aquilo que o Estado criminaliza, porque essa é uma escolha terrível. A religião culpa e o Estado criminaliza. Religião e Estado simplesmente faz uma aliança que, eu diria, uma aliança de morte contra as mulheres, sem lhes deixar nenhuma opção. Então, a minha opção pastoral, eu diria que é a opção de Jesus, quando uma mulher pega em adultério, foi levada, e com a lei na mão de Moisés, olha, a lei aqui diz que é para apedrejá-la. E o que foi que Jesus fez? Qual foi a atitude pastoral de Jesus com essa mulher? A religião e o Estado diziam que era para apedrejá-la, mas Jesus pastoralmente disse: se alguém não tem pecado, e o Estado tinha pecado contra aquela mulher, a religião tinha pecado contra aquela mulher também, porque não tinha deixado escolha para ela. Então, eu acho que é essa a posição pastoral que nós, como igrejas, instituições de fé, deveríamos assumir nesse momento. Essa é uma temática bem profunda, complexa, né? Eu costumo refletir que as temáticas que a gente propõe aqui, elas têm muito a ver com o cotidiano, né, da nossa população, com as pessoas que são marginalizadas, que são excluídas, né, que não costumam ter seus direitos garantidos, né? Então, por si só, isso já constata a profundidade e complexidade, né, dessas temáticas. Mas aí, dentro do que você falou, como é que você analisa os direitos sexuais e reprodutivos, né, e a temática da legalização e descriminalização do aborto pela visão bíblica? Então, esse é um assunto que eu tenho me dedicado também, porque a minha formação justamente tem a ver com leitura popular da Bíblia, com leitura bíblica feminista. Muita gente não entende, mas existe uma leitura feminista da Bíblia, existe, justamente porque existe uma leitura patriarcal da Bíblia, que aparece como uma leitura universal, mas nunca é universal nem é neutra. As interpretações da Bíblia que nós recebemos e herdamos na maioria das nossas igrejas, na tradição cristã como um todo, é uma tradição muito patriarcal contra as mulheres, na maioria dessa tradição bíblica. Então, por isso é que é preciso ter uma leitura e um olhar, né, com enfoque hoje de gênero, né, feminista, para que a gente possa, de fato, separar joio do trigo, eu falo, né, o que é, de fato, palavra de Deus,
que traz vida plena, por exemplo, para as mulheres, para os grupos que são atingidos por essa leitura patriarcal, androcêntrica, não é? E o que não é palavra de Deus. E nessa questão, né, usar a palavra de Deus contra o corpo das mulheres, a sexualidade das mulheres, isso é algo que tem a ver com a questão do tema da descriminalização do aborto. E eu tenho trazido todo o instrumental das hermenêuticas bíblicas de gênero, da leitura feminista da Bíblia, para a gente poder, eu diria, quase iluminar esse tema com todas as ferramentas bíblicas, teológicas que já existem, de estudos importantes das hermenêuticas bíblicas, que podem nos ajudar muito. A Bíblia, na verdade, de verdade, não trata do tema do aborto. Esse não era uma questão na época da Bíblia. Até porque quero convidar você que nos ouve a pensar, veja bem, a vida de uma criança na época bíblica, seja no Antigo ou Novo Testamento, não tinha valor algum. Não tinha valor. Assim, o que era o humano, o valor humano da vida? Se entre um homem adulto e uma mulher adulta, a vida de uma mulher tinha quase nenhum valor humano, mulher não tinha direito humano. O centro do direito era o homem, a vida adulta. O menino judeu, quando completava 12 anos, ele se tornava um ser, vamos chamar, humano de direito. Mas uma menina, quando ela completava 12 anos, ela era a propriedade do homem, pronta para ser boa negociada, né? Um bom negócio para a família. Quem se importava com a vida de um infante, estivesse dentro ou fora do ventre, não tinha valor. Quem ia se importar com a vida que estava no ventre? Ninguém se importava com isso. Isso não era pauta. Então, como é que então a gente discute esse assunto na Bíblia? A gente, vamos dizer assim, discute a partir de outras questões. Por exemplo, quando é que surge de fato a vida? Esse é um debate, né? A vida começa em que momento, que fica numa discussão muito, eu diria, muito teórica, não é? E muitas vezes pouco comprometida realmente com as questões que importavam, por exemplo, para Jesus, né? E a nossa leitura é uma leitura que tem muito a ver com Jesus de Nazaré, as suas escolhas, né? Quais são as escolhas de Jesus? Jesus se importa com quais vidas? As mais vulneráveis, aquelas que estavam mais sendo vulnerabilizadas pelas estruturas injustas do seu tempo, aquelas que estavam mais sendo alvo, né, de uma legislação, inclusive religiosa e de Estado. Jesus, então, é a nossa inspiração para ler essas coisas. Eu escrevi um texto na época que estávamos discutindo aquela tal PEC, que nós tivemos todo um movimento sobre Números, capítulo 5, 11 a 31, que eu gosto muito de lembrar sempre esse texto. Eu falei sobre as porções amargas, porque nesse texto, apesar do texto não falar de aborto, mas veja que interessante, nesse texto é um ritual sobre a purificação. Um homem ciumento, na época, nas leis do Levítico, um homem ciumento dentro da religião judaica, se ele suspeitasse que a mulher dele estava traindo, ele levava para o sacerdote, e o sacerdote, para testar se essa mulher era pura ou impura, ele fazia o quê? Ele preparava uma erva abortiva para ela tomar dentro do templo.
Porque se ela tivesse o traindo, ela estava grávida e ele preparava essa erva abortiva e dava para ela tomar dentro do templo. Se ela tomasse e sangrasse, então era a prova de que ela estava impura, e tem toda uma dinâmica ritualística nesse texto. Mas veja, o que eu chamo a atenção nesse texto é que, veja, quando a religião decide, a religião, inclusive, pode usar a prática abortiva dentro do templo, legitimada por um sacerdote, a fins dos cumprimentos daquilo que ela acha legítimo. A questão da discussão toda, que eu quero chamar a atenção, é que a religião e o Estado sempre tiveram interesse no controle do corpo e da sexualidade das mulheres. O que está de fundo a discussão, e que eu chamo a atenção quando trato desse assunto na Bíblia, é como sempre aparece na Bíblia a dinâmica dessa tentativa da religião e do Estado. Nos textos bíblicos isso aparece muito, querer manter esse controle dos corpos das mulheres. O que nós estamos vendo agora é a mesma coisa se repetindo. E nós precisamos aprender com Jesus, aprender com o exemplo de Jesus, a garantir, não é? Que nós possamos estar do lado certo. De que lado nós estamos nessa disputa, não é? E para mim é fácil quando a gente encontra em Jesus o critério hermenêutico, o critério interpretativo libertador. Acho que é por aí, não dá para a gente aprofundar, mas é por aí que eu queria dizer de algumas possibilidades de leitura desse tema na Bíblia. E aí, para a gente se encaminhar para o final desse episódio, eu gostaria de perguntar, refletir, né, que você nos ajude a refletir assim, em geral, né, as instituições religiosas, elas se posicionam contra o aborto, isso é um posicionamento que a gente vê no geral. Como podemos trabalhar essa temática a partir dos direitos humanos e civis das mulheres e de suas corporações? Então, eu acho que esse já levante que tem acontecido em torno da a má interpretação do que significa essa resolução 715, né? Mostra o quanto nós somos, como povo de fé, distante dos compromissos que de fato nós teríamos que ter como gente comprometida com o projeto de vida, de reino de Deus no mundo, né? Nosso papel é o quê? Como gente de reino de Deus, de gente que constrói vida e reino de Deus no mundo, seria impulsionar, não é? Impulsionar tudo que vem construir vida melhor, vida digna, vida plena, principalmente para os corpos mais, eu diria, despossuídos no mundo, sofridos. É essa lógica que o Evangelho veio trazer para o mundo. Aí veja bem, quando aparecem resoluções no campo, por exemplo, da saúde pública, que é o que essas resoluções de saúde vêm trazendo, para mim, o que significa essas resoluções, esses sinais dessas resoluções no campo da saúde pública, sinais do reino de Deus no mundo. Nada além disso, porque quando eu penso que corpos que sofrem porque não têm cuidado do sistema público de saúde e que aparece um sinal que eles podem ter, para mim eu celebro isso como sinal de vida, de reino de Deus. Eu penso o número de mulheres que não vão morrer, que vão chegar no hospital e vão poder ter um socorro digno, que não vão precisar morrer em casa, porque se submeteram, porque não podiam ir no posto de saúde. E elas vão poder ter um cuidado, elas não vão morrer sangrando. Eu estava falando num grupo da periferia, Jacinta, pouco tempo atrás, e eu ouvi uma jovem filha chorar, me contando quando encontrou a sua mãe, uma mulher negra periférica. Ela já uma jovem, tinha vários outros irmãos,
Ela deixou a mãe em casa, cuidando dos seus irmãos pequenos, e ela já trabalhando para ajudar a mãe. Quando ela chegou em casa, ela encontrou a mãe dela desmaiada no banheiro, cheia de sangue. E ela teve que socorrer a mãe dela no posto, e quase a mãe dela foi presa. Mas a mãe dela, essa mãe que já tinha trocentos filhos para cuidar, por que essa mãe recorreu a uma prática de aborto inseguro em casa, com seus filhos pequenos, tendo que ser socorrida por uma filha ainda adolescente, já trabalhando para ajudar a sua mãe, sozinha em casa? E essa menina tinha um trauma, ela chorava contando isso, a dor que foi encontrar sua mãe sangrando no banheiro. Será que tinha uma escolha essa mãe? Será que ia ser uma mãe gritando, meu corpo, minhas regras? Que nada! Então, acho que quem olha para uma resolução como essa e fica fazendo discurso, sabe, de terror, nunca viveu, nunca sentiu a dor, sabe, de uma experiência real, concreta, de uma história, de uma família. Isso é uma família, isso é a cara de uma família. E a família que está nas comunidades religiosas aí pela periferia desse país. São essas mulheres que vão ser salvas da morte todos os dias. São essas mulheres que vão ser abençoadas. Eu vou usar a palavra bênção, porque é a palavra da nossa linguagem de fé. Essas mulheres serão abençoadas por essa resolução, se ela for de fato adiante. Se cai essa lógica da criminalização para que o sistema de saúde passe a tratar as mulheres não como criminosas, mas tratar esse tema como um tema de saúde pública e direito, sabe, para mim, direito à vida, direito à saúde, essa é a temática. Enquanto as instituições debatem, sobretudo, o tema na moral, na moralidade ou na questão religiosa, nós precisamos evocar a questão dos direitos e do valor da vida humana. E aí não adianta vir os discursos religiosos do valor do feto com aquelas elaborações todas dramáticas, porque eu estou vendo, e não é possível fechar os olhos mais para o número de mortes de mulheres. E se nós continuarmos insensíveis a essas mortes, nós não poderemos evocar esse discurso falso moralista de defesa da vida, porque ele não vai se sustentar. Porque a vida das mulheres, o sangue das mulheres, dessas mulheres que estão morrendo sem o apoio do sistema de saúde público, vai ser cobrado da mão desse discurso religioso hipócrita que está sendo disseminado nas igrejas. Deus vai cobrar o sangue dessas mulheres, dessas igrejas falso-moralistas, porque está impedindo que Deus possa usar essa rede de saúde que deveria estar a serviço dessas mulheres pobres, porque as ricas têm aonde recorrer e vão continuar tendo aborto seguro, porque elas podem pagar caro. Mas esse sangue dessas mulheres pobres, Deus irá cobrar o sangue dessas mulheres, a quem está sustentando esse discurso, impedindo que Deus possa usar o sistema de saúde público a favor dos pobres e das mulheres pobres desse país. Então, o que é falar de direitos? Para mim, falar desse tema toca na minha alma, porque eu sinto a dor, sabe? E não estou aqui discutindo, você é a favor disso, a favor daquilo, com esses slogans que para mim não diz muita coisa. Eu estou falando a partir da dor que eu sinto por minhas irmãs. E tem uma palavra que eu gosto muito, Vilma Piedade, que é uma ativista mulher negra. Ela cunhou esse termo dororidade em resposta à sororidade, que é das mulheres do feminismo branco, e ela, como mulher preta, disse: o que torna as mulheres negras, pretas, irmãs, é a dor. Então, por isso, dororidade. Eu diria que talvez eu tenha me tornado irmã das mulheres que abortam,
por essa dor que eu tenho trazido como a minha dor também, porque eu acho que é isso que nós precisaríamos, e enquanto esses sistemas todos de discussão estiverem sendo, vamos dizer assim, protagonizados por homens que são indiferentes a essa dor, porque não passa pelo corpo deles, nós vamos continuar vendo esses discursos, sabe, sem alma, sem nenhum sentido de realidade, sabe, porque não passa pelas dores dessas mulheres. Então, eu super agradeço por esse espaço. Esse é o meu jeito de falar desse assunto, porque não é uma reflexão do alto de quem escreve sobre o assunto ou pensa sobre o assunto. É algo de quem está sentindo o assunto atravessado na vida e no corpo de mulheres que sofrem, enquanto os homens vão para os debates. A gente está acompanhando todo dia mulheres sofrendo, esperando uma decisão, esperando as coisas acontecerem, e a gente precisa ir construindo, não é, as nossas sobrevivências aqui embaixo, né, no cotidiano. Pastora, eu, né, aqui nesse momento, em nome do Advocacy, em nome da Paróquia Anglicana São Felipe, em nome da Diocese Anglicana de Brasília e da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, agradeço imensamente a sua disponibilidade em colaborar com a gente, né, nesse diálogo, dessa temática que, cada vez mais que você trazia uma palavra, uma frase, né, eu pensei na importância da gente manter outras ações, né, seja através de podcast, seja através de live, através de congressos, enfim, de trabalhos que possam acessar, de ações, atividades que possam chegar até as comunidades, né, para que mais pessoas possam ter condições de refletir sobre essa temática tão complexa que a gente vive, e uma temática de risco para as mulheres, de se colocar no lugar da outra pessoa e de dividir um pouco essa dor, né, para que possa diminuir esse peso para as mulheres que você atende no seu dia a dia. Então, muito obrigada, mais uma vez, pela sua colaboração. Então, eu desde já agradeço a coragem do Radar dos Direitos Humanos de abrir esse espaço de discussão tão importante num tema tão relevante e necessário. E queremos encerrar essa edição do podcast Radar Direitos Humanos, agradecendo a senhora e a todas as pessoas que fizeram possível, que fizeram por onde ser possível esse nosso debate aqui hoje. Muito obrigada. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Esfiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência, e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.